Esses dias eu estava lendo uma revista e nela constava assim: quantas reclamações você já fez no dia de hoje? Então eu queria te perguntar aí, tá? Tu já reclamou de quantas coisas hoje? De quantas coisas tu já acordou dizendo: pá, tá chovendo, tá muito calor, cadê meu chinelo? Não lavou aquela blusa? Cara, a gente tem um poder tremendo de reclamar das coisas, né? E talvez você já escutou muito de precisamos ser mais gratos. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu queria falar sobre gratidão. Não só sobre tudo aquilo que reclamamos, e também não vai ser uma punição ou uma briga dizendo assim, você precisa ser mais grato. Mas a questão hoje é, por que a gratidão é importante? Porque precisamos agradecer. A gente já acordou no dia de hoje, e isso talvez já seja algo para agradecer, seja Deus, seja a vida, seja o universo, mas perceber temos uma chance a mais para viver. E esse é o Sapiens Cast. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no picadeiro da filosofia cotidiana. Está no ar Sapiens Cast, edição quase sábio. Quase, né? Quase sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente para você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Todos nós sabemos que ser grato é algo bom, né? A gente até tenta. Eu juro pra vocês que com muito esforço a gente tenta ser grato. Mas às vezes a gente também se esquece. Porque reclamar é mais fácil. É até gostoso, né? E tem gente que tem a habilidade de reclamar. Tem gente que nada tá bom nunca. Já experimentou falar para aquele idoso: vó, como é que tá o dia? Porque tá doendo isso, tá doendo aquilo, tá doendo ali. A gente vai se acostumando, sabe? E às vezes reclamar é costume. A gente reclama tanto de algumas coisas. A gente vai ficando adulto. Quantas vezes tu já reclamou das tuas contas, dos teus boletos? E eu falo do Clênio, tá? Porque às vezes as preocupações do dia a dia nos afogam nas nossas reclamações. E, de verdade, a gratidão é um ato libertador. No último episódio, nós falávamos sobre o perdão, que é um ato unilateral de libertar as pedras que carregamos. Quando falamos de gratidão, nós não estamos falando de liberar algumas pedras, mas nós estamos falando como se fosse um óculos que faz com que a gente enxergue a vida de um jeito mais leve. Enquanto o perdão é tirar as pedras da nossa sacola, a gratidão é deixar de carregar a sacola. Nós deixamos as coisas pesadas e começamos a tentar enxergar o mundo com outros olhos. Então, o meu convite hoje para você é que você coloque os óculos da gratidão e venha curtir a vida com uma cor, com um jeito mais leve e com a possibilidade de escolher as coisas de um jeito muito melhor. Ser grato não é bom para os outros, é bom para você, tá? Este episódio é patrocinado por Citolab, que deixa a sua saúde mais leve. Patrocinado também por Homeschool, que deixa a tua educação mais leve. Patrocinado também pela Unieduc e Sapiensflix, que deixa a tua espiritualidade mais leve. Porque hoje nós vamos falar sobre leveza de vida e de alma. Vamos falar de gratidão, tá? Como é que você tem agradecido? Quantos elogios você já fez nesse dia? Talvez, gente, reclamações você já teve de monte, né? Talvez você já... porque o meu carro hoje estava sem combustível, vou ter que parar no posto de gasolina. Já agradeceu de ter o carro? Porque meu chinelo quebrou, vou ter que comprar outro chinelo. Já agradeceu por ter pés? Mas meu emprego, meu patrão é muito chato. Já agradeceu de ter emprego? Eu sempre gosto de dizer que na vida da gente tudo é uma escolha, uma opção. A gente pode olhar um copo com água e olhar para ele se ele está meio cheio ou quase cheio, ou se está meio vazio. Isso é uma escolha. E a escolha é a forma com que nós vivemos, como você escolheu. Eu sempre gosto de dizer que quando nós falamos de gratidão, nós estamos falando sobre
em que queremos focar. Assim como falamos sobre o perdão no episódio passado, eu gostaria de olhar para a etimologia da palavra e entender que a palavra gratidão na língua portuguesa vem também do latim gratus, que significa agradável, prazeroso, bem-vindo. Quando falamos sobre isso, a gente precisa entender que quando é estimulado a palavra gratidão, é como se nós acordássemos pela manhã e antes de reclamar se o filho me acordou chorando, é dizer assim: bem-vindo dia, bem-vindo Espírito Santo, se você é religioso. Gratidão não é apenas um obrigado formal. Sabe quando alguém te oferece alguma coisa e você diz, muito obrigado. Aquela carinha assim de nojinho, né? A gratidão é algo muito além disso. É a capacidade que o ser humano tem em, de fato, reconhecer e valorizar aquilo que nos foi dado de forma gratuita, genuína, agradável, prazerosa. Eu sei que existem dias que são difíceis e que é difícil ser grato. Tem dia que sabemos que pode ser pesado pra caramba. Talvez você venha de uma realidade muito complexa. Talvez esteja passando uma dificuldade tremenda com os teus filhos, com o teu marido, com o teu relacionamento. Mas dentre todas as coisas que nós temos decisões a tomar, nós também podemos fazer a proeza de tentar enxergar a nossa realidade de uma maneira um pouco mais leve. Eu gosto de dizer que na vida nós precisamos de leveza de corpo e de alma, de mente e de espírito. Se a gente pensar filosoficamente, sentir gratidão é uma escolha deliberada no que queremos focar. Focar mais no que nos é prazeroso do que será ruim. Se olharmos empresarialmente, talvez você tenha o seu negócio e vai perceber que ser grato à sua equipe faz com que ela se sinta bem-vinda naquele ambiente, valorizada pelo seu trabalho, em geral mais feliz e produtiva. Quando falamos de espiritualidade, vamos entender que gratidão é a resposta natural daquele que recebeu e acolheu a Deus. Gratidão está mais ligado à forma com que nós enxergamos do que simplesmente nas ações que temos. Quando a gente enxerga bênção, a gente, em geral, não vai proclamar maldições. Tem um filósofo que eu gosto bastante, e é um filósofo antigo chamado Cícero. Cícero vai falar a respeito da gratidão e ele vai dizer que a gratidão não é um simples sentimento, é uma virtude. Então, gratidão não é só, eu preciso me sentir agradecido. Não, gratidão é virtude. Gratidão não é só uma virtude, mas talvez a maior virtude. É a mãe de todas elas. Quando a gente é grato, preste atenção nisso, tá? A gente vai ter a capacidade de ser melhor em muitas coisas. Cícero dizia que tudo na vida brota da gratidão. O amor brota da gratidão. As desculpas brotam da gratidão. O perdão, a reconciliação, a vida. Ele vai dizer que quando a gente é grato, a gente está mais propenso a ser generoso, justo, humilde. A gratidão se torna como o ponto de partida de um comportamento virtuoso. E aí você pode me perguntar assim, professor Clênio, o que é virtude? Eu não consigo entender essa história de virtude. É uma palavra que às vezes está no nosso vocabulário, mas quase caiu em desuso. Então vamos lá. O que é virtude? Na filosofia clássica, e vamos falar aí de Aristóteles, a virtude, o areté, será sempre o meio termo, a busca pela excelência humana. Esse meio termo é o equilíbrio. É aquele pêndulo que às vezes nós temos na vida, né? O homem virtuoso não está nos extremos, está no equilíbrio. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, uma política pouco virtuosa, porque ou estamos de um lado ou estamos de outro e sempre tentando nos agredir. Quando enxergamos isso, não há gratidão. Não há como enxergar bênçãos.
Já percebeu que às vezes em um projeto político de uma cidade, de um estado, de um país, ou nós estamos bajulando ou nós estamos criticando? E às vezes em campanhas políticas, e estamos nos aproximando aí, né, de uma campanha política já no próximo ano, nós perceberemos que haverá ataques dissimulados sem perceber as qualidades que o outro carrega. Isso é falta de gratidão. Quando a gente não consegue enxergar nada de bom no outro, é falta de gratidão. É falta da virtude da gratidão, do equilíbrio, do meio termo. Eu sempre gosto de dizer que até o homem mais terrível tem capacidade de fazer coisas boas. Eu trabalhei por quase 10 anos em clínica terapêutica e já lidei com alguns assassinos, por exemplo. E até um assassino que tirou a vida de alguém, e talvez podemos perceber como talvez dos crimes mais graves da humanidade, ele também tem coisas boas na tua vida. Às vezes basta a gente olhar do jeito certo. Sabe o que me encantava em Jesus? O que me encanta em Jesus de Nazaré é a capacidade que Jesus tem de enxergar o que há de melhor na gente. Ele, por ser um ser humano perfeito, teria todas as possibilidades de enxergar na gente só os defeitos. Teria todas as possibilidades de enxergar na gente só a nossa falta de caráter, os nossos pecados, se assim podemos dizer. Mas Jesus decidiu enxergar na gente o que havia de melhor, não de pior. E tu já percebeu como é gostoso estar perto de pessoas assim? Que enxergam na gente o nosso potencial e não as nossas desgraças? Na teologia cristã, então, a virtude é uma qualidade de caráter que vai ser alinhada com a vontade de Deus. As virtudes que nós chamamos de virtudes cardenais, as virtudes cardeais, são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. As virtudes teologais, a fé, a esperança, o amor. E quando nós percebemos que estes hábitos nos aproximam de Deus, isso pode nos ajudar a ter uma vida um pouco mais justa. E se nós olharmos direitinho para essas virtudes, sejam elas cardeais ou teologais, todas brotam de um coração grato, de um coração agradecido a Deus. E se a gente olhar para a Sagrada Escritura, o pecado original nasce a partir do momento em que Adão e Eva fecham o seu coração e desejam não serem mais gratos. Eles tinham toda sorte de frutos possíveis no paraíso, mas queriam o meio vazio, o único que não era possível. Tentaram enxergar a vida em um aspecto menos prazeroso, tentaram olhar a vida pelo aspecto ruim, não pelo aspecto bom, pelo aspecto da desobediência. E quando falamos então de gratidão, nós falamos da forma que tentamos enxergar a vida. Como é que você tem enxergado teu marido, teu esposo, teus filhos? Como é que você tem se enxergado? Eu tenho lidado às vezes com algumas pessoas que dizem assim: meu Deus, Clênio, não tem nada de bom em mim. Eu sou uma pessoa muito ruim. Eu não consigo fazer nada, eu só começo as coisas, nunca consigo terminar. E eu sempre digo assim: dá uma perguntadinha para os teus filhos o que eles acham de você, para os teus amigos o que eles acham de você. Às vezes os teus amigos olharão para você, os teus pais, com um olhar de bondade muito maior do que o nosso, um olhar de gratidão muito maior do que o nosso. O ser humano e a vida humana às vezes tende a fazer com que a gente olhe para dentro com um olhar muito pesado e pouco grato. Não se esqueça que esse episódio é patrocinado por Citolab. O Citolab fica em Navegantes. O Citolab é clínica médica, é também laboratório e vacinação. Se você é de Navegantes ou da região, procure Citolab e acompanhe o Citolab nas redes sociais, @CitolabSC.
Temos o patrocínio também de Homeschool. Homeschool fica também em Navegantes, uma escola com princípios da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Entre em contato com o Homeschool em Navegantes. Também somos patrocinados aqui na Unimídia pela Unieduc e pela Sapiensflix. A Sapiensflix é um curso bíblico dado pelo professor Clênio, é uma parceria do Instituto Sapiens com a Full Service e a Unimídia. E juntos nós oferecemos um curso bíblico de qualidade a você e àqueles que nos acompanhem pela plataforma Unieduc. Estamos falando sobre gratidão, e gratidão é ter a capacidade interior de enxergar a vida com os bons olhos. Então vamos para o nosso Manual da Vida. Dentre tantas coisas que podemos encontraremos a Sagrada Escritura. E hoje eu gostaria de te convidar a meditar conosco 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 para frente. A tua vida pode ser mais fácil, tá? A gente não precisa pesar a nossa vida demais com coisas que não são gratas. Ao invés de reclamar, quando chegar em casa hoje, comer e se alimentar e dizer: pô, a comida tá sem sal! Agradece o banquete que está na tua mesa. E se tiver sem sal, vai lá, levante, pega uma pitada de sal, coloque e ajuste. Às vezes a gente só precisa ajustar, colocar os óculos e ter uma vida um pouco mais contente. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Viveis sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, sede grato, porque esta é a vontade de Deus em Jesus. Não despreze as profecias, examine tudo, mas abrace só o que é bom. Para o dia de hoje, deixe de se arrastar e levar contigo coisas que não são fundamentais para a sua alegria. Talvez a sua falta de felicidade seja somente falta de gratidão. Um beijo no coração, sou o professor Clênio Gonçalves e até a semana que vem com o Sapienscast. Tchau, tchau. Acabou de assistir o Sapienscast? Não para não, tá? Tem uma oferta importante para você. Nós podemos estudar Bíblia juntos. Você quer aprender mais sobre a Sagrada Escritura? Venha para Sapiensflix, o estudo da Palavra de Deus. Tem um curso gratuito esperando por você de introdução à Bíblia. Então, na bio ou aqui no link abaixo, você vai saber como se inscrever, tá? Vem com a gente, um curso imperdível. Vem!